Olá, queridos, a paz de Cristo, aqui de volta depois de 15 dias de férias. Inclusive, por conta disso, não gravei as duas últimas aulas da EBD, mas prometo aqui manter a sequência doravante e, à medida do possível, gravar também as duas outras aulas que ficaram aqui pendentes. Uma sobre homilética e outra sobre exegese e, portanto, preencher aqui as 13 lições que compõem o atual trimestre da Escola Bíblica Dominical, que está versando sobre os pilares da teologia prática. Hoje aqui lição 6, que versaremos sobre liderança cristã e avançando em nome de Jesus. Viu? A minha gratidão a você pela sua colaboração, pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu Pix que você tem feito aqui, me abençoado. Inclusive está aí na sua tela em vermelho, crescendo pela palavra. É o nome do nosso canal, @pastor Gilson Paulo Oficial, e o nosso contato para a agenda, bem como para o Pix, está aí, agenda Pix 21 9 8477 8523, 21 9 8477 8523. E se inscreva no canal e também invista para então você ter condições de acessar os conteúdos postados aqui em nossa rede social, viu? Minha gratidão de verdade, tive uma experiência maravilhosa sobre a viagem em Dubai, Israel e Jordânia. Aqui em breve faria um vídeo sobre a minha experiência, o que eu aprendi, essa leitura que eu tive desse contexto tão magnífico, extraordinário, tão singular que foi a minha viagem para Israel. Minha gratidão ao meu pastor Silas Lima Malafaia, a minha igreja que faço parte, a ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma igreja que de fato honra e abraça seus membros e pastores. Deus abençoe o ministério ADVEC. Pois bem, aqui hoje lição de número 6, que versará sobre o seguinte tema, né? O tema relacionado à lição 6, liderança cristã. E, inclusive, esse tema já foi até batido no trimestre passado, cuja temática foi sobre liderança cristã. E aqui você aprendeu sobre o sentido, a ideia, analisamos juntos aqui algumas personagens bíblicas sobre liderança. Então aqui não cabe nenhuma abordagem mais demorada, né? Inclusive, se você quer saber sobre isso, é só assistir a minha primeira aula do trimestre passado, em que eu versei sobre José, e lá eu pontuei algumas coisas sobre liderança. E também tem uma palestra inteira que eu dei sobre o assunto. Inclusive, essa palestra eu vou colocar nesse vídeo o link também da palestra sobre liderança. Portanto, dois links vocês terão aqui, um sobre os pilares da teologia prática e outro link sobre liderança cristã, para você ter acesso, acessar um conteúdo de quase 5 horas que eu verso sobre o assunto relacionado à liderança cristã. Beleza? E aqui então vou comentar com você em rápidas palavras sobre esse tema, liderança cristã. E sobre esse assunto, eu vou avançar contigo aqui algumas questões para além da própria lição, tá? Para além da própria lição, fazer um roteiro próprio, um roteiro particular, mas dentro da dinâmica da liderança. A nossa lição, ela utilizou como texto básico Mateus 20 a 28, que tem a ver com aquela questão que Salomé, juntamente com seus filhos João e André, que tentaram de alguma forma conduzir Jesus para colocar um à esquerda e outro à direita nessa dinâmica da implementação do reino. Jesus disse que entre nós não deve ser assim, que o maior sirva o menor, né? Porque a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. A lógica do reino é serviço e não ser servido, à semelhança do próprio Filho de Deus. Então se pode ter um pensamento cristão dominado pela ânsia do poder. Cristianismo não é poder próprio, não é poder individual. Cristianismo, o evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e depois também dos gentios, porque através do evangelho manifesta-se a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então aqui, essa dinâmica
eu coloquei aqui alguns temas que vamos tratar, viu? Aqui na lição colocou sobre a definição do significado da liderança cristã, vou trabalhar isso com vocês. Também entender a liderança cristã deve ser seguir os parâmetros das escrituras sagradas, não só isso, todo aspecto da vida humana, da vida cristã embasada no texto bíblico. Nós somos o povo do livro, portanto o livro para nós é fundamental, livro aqui a Bíblia. E por fim, listar aqui algumas qualidades necessárias e essenciais para um verdadeiro líder cristão, viu? Eu coloquei esses temas para serem abordados aqui agora, rapidamente, bem rápido mesmo, no máximo meia hora, sobre o seguinte assunto: eu líder, liderança à luz da Bíblia, exercendo meu ministério, qualidades exigidas, né, na liderança cristã, e por fim aqui, né, fechando o pacote com uma palavra conclusiva para você, beleza? Vamos lá. Eu, líder? Sim, eu, líder. A gente tem um conceito equivocado de liderança, que notadamente oriunda da visão grega de liderança, né? Para os gregos, um líder é aquela pessoa descomunal, incomum, incomparável, uma pessoa fora do eixo, quase que sendo, né, um divino, uma pessoa com um contato muito grande com as divindades do panteão grego, que por conta disso a torna imortal, incomparável, não humana, vou dizer assim, não humana. E aí, por conta desse aspecto extraordinário, ele é capaz de exercer uma postura de liderança, de guiar, orientar e conduzir. Diferentemente da questão da escola judaica. A escola judaica, sobretudo no contexto bíblico, se percebe que os grandes líderes da Bíblia, homens normais, homens comuns, homens sujeitos às mesmas paixões, inclusive uma expressão bíblica que Tiago usa em relação ao grande líder Elias, um homem sujeito às mesmas paixões, no entanto, fez o que fez por conta dessa operação do Espírito Santo. No contexto bíblico, né, líder não é ser extraordinário, é ser conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, é se lançar ao propósito, é desenvolver um potencial latente no seu coração, já feito por conta da própria criação, e homens comuns. Veja, você pode analisar qualquer um deles, qualquer um. Vou citar aqui, por exemplo, Abraão. Um homem grande, Abraão, nosso pai na fé, teve os seus percalços, as suas dificuldades, mentiu, digrediu, foi para o Egito, tomou decisões equivocadas, homens normais, comuns, mas que se lançaram, né? No caso Abraão se lançou nas promessas, confiando em Deus, e a cada palma, cada passo foi crescendo, amadurecendo e experimentando o poder de Deus, e tornou esse grande líder, esse grande amigo de Deus, que é para nós uma referência de vida com Deus. Aí você pensa em Davi, da mesma forma, um homem comum, normal, um homem como homem, e como homem tomou atitudes equivocadas, errou também, enfim, os seus dilemas, as suas ambiguidades, as suas ambivalências, mas serviu a Deus com alegria e tinha um desejo forte de estar na presença de Deus. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo e torne a dar-me a alegria da tua salvação. Portanto, um homem como nós outros, e no entanto, por ter sido ungido por Deus, lançado nas mãos de Deus, permitido a ação do Espírito Santo, se tornou uma referência ao maior rei de Israel, né? Assim, o fato é que essa escola judaica pinta a ideia de uma liderança fruto de uma ação poderosa do Espírito Santo, tanto na criação, bem como também na sustentabilidade ou na consolidação de uma chamada, de um ministério, de um ofício designado por Deus para exercer uma liderança eficiente e eficaz. Você pode pegar aí, no caso, toda a liderança no tempo do período dos juízes. Você vai ver que o Espírito Santo levantava esses homens para poder exercer a sua liderança e impactar a sua geração de modo poderoso, né?
Então veja que a escola judaica coloca na esteira a possibilidade de qualquer pessoa exercer uma liderança. E aqui afirmo que Deus fez com que cada pessoa tenha capacidade de liderança. Todos nós somos líderes em um aspecto da vida, numa área da vida, né, numa situação própria. A questão é que não se pode mensurar liderança com quantidade de pessoas, com aglutinar multidões. Não, liderança é aquele que guia, que orienta, que instrui, que conduz, que estabelece meta, alvo, que influencia pessoas. Pode ser influenciar milhões ou influenciar uma pessoa. Quantos e quantos casos você pode ter já ouvido e visto? Uma pessoa ganhou um evangelista, esse evangelista ganhou milhões de pessoas para Cristo, mas ele foi resultado de uma pessoa que o influenciou, que o orientou, que apresentou Jesus para ele, e portanto exerceu um papel de liderança. Você pode ver quando você é usado por Deus para ganhar uma pessoa para Jesus, essa pessoa te admira, te ouve, né, te escuta, você dá os primeiros passos, orientações, está exercendo papel de liderança na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. É porque Deus colocou em cada um de nós o poder para liderar. Tanto que a Bíblia diz que Ele nos fez conforme a sua imagem e liderança. Está lá no livro do Êxodo, do Gênesis, capítulo 1, 26. Né? Deus formou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E por conta disso, o colocou para governar. E governe sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra. Esse poder de liderança, de governo, de liderança é por conta do poder desse sopro divino que nos capacitou a exercer liderança. É tão verdade que a Bíblia diz que Deus pegou Adão, pós-criá-lo, né, e tomou, pois, Deus o homem e o colocou no jardim para lavrar e guardar. Deus estabeleceu o lugar, estabeleceu o ponto, estabeleceu a tarefa, mas deu as condições para isso, para lavrar e guardar. Lavrar e guardar é uma expressão que tem a ver com aspectos administrativos e da liderança. E toda liderança administrativa visa duas questões. A primeira é lavrar, ou seja, trabalhar, produzir, fazer crescer, desenvolver, avançar, multiplicar, e a outra é proteger, que é guardar. O que Deus te deu, você tem que guardar, proteger, mas também tem que fazer crescer, tem que lavrar, cuidar, desenvolver, multiplicar. Isso é papel de um líder. Você é uma líder, é um líder. Você tem poder para isso. Deus soprou em você o seu Espírito Santo. Cabe a você identificar a sua chamada, o seu ministério, a sua aptidão, o seu talento e por conta disso exercer a sua liderança com galhardia, né? Preso em cada seguidor há um líder oculto. Aqui é uma ideia de Miles Monroe que, por conta do poder latente da liderança, você precisa se conhecer, esse autoconhecimento, olhar para si, identificar a sua habilidade, sua potencialidade e passar por conta disso atuar e exercer a sua liderança. Tá aí, ó. Deus colocou um instinto dentro do homem. Liderança tem a ver com a coroa da criação. O homem por si só é um líder em potencial. Agora, o pensamento de um líder é o que separa o liderado, porque quem ignora, quem impede, quem não utiliza esse poder de liderança, acaba vivendo à margem. É preciso que você desperte esse poder que é em você, que Deus colocou a partir da criação. Esse poder você precisa, na verdade, colocar para fora, né? Porque os traumas, as experiências negativas ou o próprio meio social no qual vivemos, o pecado original, esses elementos de alguma forma bloqueiam o exercício da nossa liderança. E essa liderança, ela portanto evidencia a partir das nossas atitudes. E as atitudes são decorrentes do nosso modo de pensar. Você pensa, tem uma ideia, um conceito, e esse conceito, quando é materializado, através da atitude, você então estabelece quem vai exercer liderança ou ser liderado. A atitude é o diferencial entre o líder e o seguidor. Porque tem pessoas que têm um problema, uma adversidade, uma luta e fica à mercê dela. É preciso levantar a cabeça, seguir em frente, tocar o barco, agir para responder o problema e por conta disso desfrutar da capacidade que Deus nos deu e essa capacidade ainda é potencializada pelo seu Espírito Santo. Portanto, não se intimide, não se menospreze, não baixe a cabeça. Deus te chamou para liderar. Tenha a mentalidade de liderança.
Portanto, haja, atue, que as suas atitudes sejam positivas na resposta ao problema posto e a superação do mesmo para a glória de Deus. Viu? Eu estou aqui bem breve, bem rápido. Há aqui de novo um link aqui embaixo que você pode acessar e assistir essa palestra de quase 5 horas, beleza? A atitude é o resultado daquilo que pensamos sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre a realidade. Então você veja que o conjunto nosso de pensamento é importante, porque o modo de pensar também é influenciado pelo meio no qual estamos inseridos. Portanto, é preciso uma postura crítica, analítica, de análise, de ponderação sobre o que eu carrego no meu coração, dentro de mim, das minhas ideias. Eu preciso confrontar o que eu penso à luz da palavra de Deus. Não vale aquilo que eu penso sobre mim ou aquilo que dizem sobre mim. O que vale é que a Bíblia, que Deus pensa ao meu respeito. E por conta disso, eu vou encontrar a razão de ser da minha existência, do meu propósito, e vou servir a Deus com alegria e vou adorá-lo na beleza da sua santidade. Portanto, liderar é influenciar pelo poder de um propósito. Quem olha para si, tem uma mentalidade de liderança, identifica o seu propósito, a razão de ser da sua existência, ele acaba, a partir do seu modo de viver, atitude, pensamento manifesto na atitude, ele passa a influenciar pessoas e a aglutinar em torno de si um grupo de pessoas imbuídas do mesmo propósito. Você pode ver que um líder jamais anda sozinho, tem 1, 2, 3, 4, a multidão, enfim, não importa a abrangência, mas consegue envolver pessoas no mesmo propósito. Não é à toa que Jesus te chamou para ser um discipulador. E discipulador é liderança, você vai de fato moldar pessoas de acordo com como você é, para a glória de Deus, né? Preciso, portanto, saber o que Deus espera de mim, ou seja, desenvolver o chamado espírito de liderança para fazer a diferença, beleza? Essa liderança à luz da Bíblia, conforme disse aqui, não é naqueles moldes gregos, é num molde judaico, mas para além disso, essa liderança tem algumas marcas próprias, algumas qualidades, né, ou características próprias. Primeiro, ela deve ser uma liderança servidora. A liderança do mundo é aquela que é servida, aquela que determina, que aglutina pessoas que vão servi-las na sua capacidade de fazer, de ser ou de experimentar. No caso da Bíblia, o tom, o foco, a proposta da liderança cristã não é ser servido, é servir. Está aí, uma liderança servidora. Não seja assim entre vós, todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. A verdadeira liderança é aquela que se doa para o outro alcançar os seus fins desejados, ou seja, adorar a Deus. A nossa servidão, a nossa liderança é aquela que serve, que deságua, que desgasta, que se entrega, que se doa em meio a um propósito, porque a grandeza de um propósito não deve ser mensurada em relação àquilo que ele pode nos proporcionar, mas sim naquilo que estamos dispostos a entregar em relação ou por conta dele. Liderança bíblica cristã é aquela que é obediente, não é aquela que determina, é aquela que obedece. O grande problema nosso, às vezes, é pensar que liderança é aquela que você vai mandar, desmandar, fazer, desfazer. Não, liderança tem a ver com o princípio da obediência. Deus te chamou para você ser obediente. A obediência é um princípio que está no céu, na terra e permanecerá na eternidade, viu? Porque o próprio Jesus, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não, ele, mesmo tendo a forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e na forma humana foi obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Jesus deixou exemplo de que a obediência é um princípio indispensável. Portanto, o líder bíblico é aquele que obedece. Uma pessoa que é incapaz de obedecer é incapaz de liderar. Aí haja visto o caso de Saul, que não quis obedecer e foi até rejeitado por Deus, porque a Bíblia diz que
Deus espera a obediência ao invés de sacrifícios, né? Porque a soberba é semelhante à feitiçaria e o porfiar à idolatria, porque o soberbo pensa que ele é referência e por conta disso não obedece, pelo contrário, quer impor a sua vontade, para tanto até manipula pessoas e transfere culpas, transfere responsabilidades e quer viver como se fosse uma pessoa inerrante e infalível, que é um grande engano, é um grande equívoco e está de fora da proposta original. Saul pecou porque foi negligente com a unção do Senhor e esqueceu que a liderança, no caso ali de reinar, era para servir a Deus e ao povo, né? Liderança tem que ser a doadora. Quem serve acaba desembocando no papel da liderança doadora. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, palavra de Paulo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Não tenho minha vida por preciosa. Paulo não queria se locupletar, se enriquecer, se beneficiar com a questão do Evangelho. Aqui uma coisa, outra coisa é todo trabalhador é digno do seu salário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui que está em pauta que Paulo não estava imbuído na pregação do Evangelho para se enriquecer. Não, ele queria servir a Deus. A vida dele, inclusive, entregue. Não tenho a minha vida, né, em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria o ministério, a carreira que recebi do Senhor Jesus para testemunho do Evangelho da graça de Deus, né? Então, liderança é aquela que doa, não é aquela que ajunta, é aquela que espalha, né? Que socializa, que entrega, porque a melhor coisa é dar do que receber, né? A liderança cristã tem a ver com essa ideia que ela é levantada, não é imposta, não é implementada por decreto ou por uma decisão, seja, né, de uma pessoa, ou seja de um presbitério, ou seja enfim, não é por decreto, é por reconhecimento. A própria igreja, as pessoas reconhecem que tal pessoa foi chamada para a liderança a partir, mediante, por intermédio das suas próprias atitudes. Tanto que a Bíblia diz, e Deus deu dons aos homens, né? Deu dons aos homens, chamam para pastores, mestres, doutores, evangelistas, apóstolos e tal. Essa ideia de entrega que de fato é importante. Liderança é levantada. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, até que eu te dou aos filhos de Israel. Veja que Deus mandou, que levantou, falou com Josué, que a propósito esperou 40 anos pelo menos para poder exercer o seu ministério, o seu ofício, a sua liderança, enquanto esperava, serviu a Moisés e a Deus com alegria. Começou como servo de Moisés e terminou como servo do Senhor. É importante você entender que a liderança bíblica é levantada, não é imposta, beleza? E também é claro que liderança é diversificada, porque essa multiforme graça de Deus, essa variegada maneira que Deus tem de atuar, operar. E veja, essa liderança não pode se pensar somente na questão ministerial de pastor, de evangelista, não. Deus levanta para ser empresário, levanta para ser pedreiro, médico, professor, aonde quer que você esteja, Deus levanta. Deus quer te usar na verdade na sua vida. Não se pode pensar aqui nessa questão de ministério, né, tem um ministério da palavra, aí específico, mas ministério e serviço somente nos arraiais eclesiásticos, não. Essa liderança acontece na vida, essa influência na economia, na política, no entretenimento, na comunicação, no governo, né? Assim, então você entende que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse papel de estar presente no contexto mais amplo da sociedade, interferindo, influenciando, exercendo a nossa liderança. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então perceba aqui que de fato, né, há essa multiplicidade de liderança. Você que não é pastor, que não usa o microfone, que não prega recorrentemente, não quer dizer que você não deve exercer a sua liderança. Aonde você estiver, exerça a sua liderança. Se você é o encarregado, né, de um lugar, enfim, você tem o poder de influenciar. Se você é professor, se você enfim, até aquela própria mulher é uma escrava na casa
do grande general da Síria interveio, operou, orientou e Naamã teve a experiência de ter a sua vida mudada a partir dos mergulhos que ele deu lá no Rio Jordão. Então veja que você pode exercer seu papel e fazer a diferença em nome de Jesus. E liderança tem que ser persistente. Correr com paciência a carreira que nos está proposta. A liderança ela é forjada, manifesta e consolidada mediante a tribulação, mediante dor e angústia. O problema acaba sendo, a crise acaba sendo um elemento ajudador, promovedor da liderança. Aquela ideia do ser obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ali aprovado é aquela pessoa que passou pelo fogo, aprovado pelo fogo, mostrando a qualidade do metal. Então você não tenha medo do problema, da angústia, da dificuldade. Não. Deus está te burilando, preparando, te forjando para você exercer a sua liderança. Há uma nuvem de testemunhas que você pode se espelhar e mirar, a começar lá no contexto antigo, Abel, enfim, vem pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé, eu e você que estamos aqui avançando para a glória de Deus. Amém, querido? Agora aqui, exercendo o meu ministério. Primeiro, é fundamental que você, no exercício da liderança, tenha esse autoconhecimento. Se identifique, saber quem você é, o seu estilo, a sua forma de ser, a sua tendência, a sua aptidão, a sua preferência, Senão você vai querer copiar uma pessoa e outra e você não vai desenvolver esse espírito de liderança que você carrega em você. Não se pode querer ser o que você não é. Seja o que você é. Deus te fez assim porque Ele quer te usar dessa maneira. Eu há muito tempo até quis copiar uma pessoa e outra, mas percebi que o meu estilo é esse aqui. Esse sou eu. Tenho certeza que esse estilo aqui atingirá algumas pessoas. Não todas, mas as pessoas que Deus deseja que eu influencie. Quantos e quantos testemunhos já ouvi de pessoas que me ouvindo, pastor, eu te ouvindo, decidi voltar a estudar, decidi me matricular e crescer e tal, quer dizer, esse aptidão, esse amor pela palavra, pelo conhecimento, pelo aprimoramento, é meu ministério, é minha função, enquanto professor, a gente encorajar nessa linha da necessidade de conhecer mais a Deus, a sua palavra e também olhar para si. Busque fazer questões que tenham a ver com a sua própria forma de ser. É fundamental esse olhar para dentro, olhar para si, olhar para você, saber que tipo de talento você tem. Ao perceber, utilizá-lo, não ficar engavetando, beleza? Satisfação existencial, buscar viver com propósito, razão de viver, de ser, de fazer, não viver de modo solto, assistemático, sem propósito, não, defina o que Deus quer para você, encontre o que Deus quer para você, o seu ministério e execute. Paulo mesmo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo orientou Timóteo, cumpra o teu ministério. Jesus afirmou, Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito, porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não viveu sem propósito, não se pode viver sem propósito. Defina, descubra o que Deus quer para você e execute a sua chamada com excelência para a glória de Deus. O que arde no teu coração? O que te incomoda, o que te perturba? Essa crise pode despertar em você a razão de ser a sua existência, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Agora aqui, qualidades exigidas na liderança. Aqui usei, inclusive, as próprias sugestões da lição propriamente dita. E aqui coloquei algumas. Primeira, o líder cristão precisa saber comunicar-se. É claro, já que se fala que liderança, de guiar, orientar, seguir, conduzir, não se pode fazer isso sem esse poder que nós temos, que é o poder da comunicação. E comunicação não é falar muito. Tem gente que fala muito e comunica pouco.
Comunicar é tornar comum uma ação. É o que você carrega em você, de alguma forma, transferir para o outro. O que você tem, o que você é, o que você gosta, o que você faz, de alguma forma, estabelecer um link, uma conexão com o outro e o outro passar a carregar o que você carrega. Essa é da socialização, do compartilhamento, né? Dessa ideia de você se estender no outro, tocá-lo e permanecer no sentido de influência. Influir é caminhar para dentro, esse sopro nosso na vida do outro, influenciando mediante a comunicação. Somente nós, homens, somos capazes de comunicar, né? Comunicar e socializar nesse aspecto do seu intento, do seu poder. Portanto, comunicar não é falar muito. Comunicar não tem a ver com aquilo que eu digo, mas com aquilo que o outro ouve. Ou seja, a capacidade do outro interpretar, entender, absorver, tomar posse, né? Agarrar, segurar. Então o líder não pode ser uma pessoa isolada, pessoa do claustro, a pessoa do quarto. Tem que ser uma pessoa que até viva no quarto se preparando, mas que tenha contato, né? Que seja um livro aberto, acessível, acessado, que seja a pessoa que se jogue no outro. Não se pode estar num pedestal e a pessoa é isolada. Não. Tem que ter cheiro de ovelha, né? Assim, ter esse contato todo aí, entendeu? Basicamente é isso. Tá? O líder cristão precisa proteger a igreja. O líder cristão, a igreja. É inconcebível entender e ver como algumas pessoas se colocam como cristãs e como liderança cristã e que malham a igreja, que falam mal da igreja, falam mal de pastor e tá todo mundo errado e não é assim, só ele tá certo. Só ele que é referência, entendeu? Aí começa a criticar. Não, você pode pegar qualquer líder cristão, Paulo, Pedro, João. Pode pegar, enfim, inúmeros. Eles defendiam a igreja. Então, um pastor, que se diz pastor, e que malha a igreja, que mete a lenha na igreja, e que acaba sendo o inimigo da própria igreja, não é a liderança cristã. Né? Aí se associar a outros elementos, a outras forças, já por questões pessoais, às vezes, tá? Por interesse. Tem muitos pastores assim, né, que se dizem pastores, que se dizem lideranças, que já abriram ONGs e que ganham dinheiro de governo e por conta disso defende governo assim, X porque tem interesse próprio. Não, o cristão, o líder, defende o corpo de Cristo, defende a igreja, defende a fé, defende o princípio básico no qual Deus se manifestou através de Jesus e edificou a sua igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Portanto, liderança cristã defende a igreja. O líder cristão precisa ter maturidade, né? Maduro, consistente, firme. Não deve ser um neófito, um novo convertido, alguém que começou agora, né? Assim, no sentido de não ter base, não ter estrutura. Inexperiente, não, tem a ver com essa ideia do ancião em termos de experiência, de maturidade, de vivência, do ser provado, aprovado, de ter condições de fato consubstanciar sua fé e ser uma referência. E esse líder consubstanciado, experimentado, maduro, essa ideia da maturescência, essa ideia do homem pleno, né? Na plenitude de Cristo, assim, tem a ver, claro, que ele acaba tendo uma visão, a visão que é um alvo, meta, propósito, proposta, objetivo, sabe o que quer, para onde vai, combater o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O líder cristão precisa ter caráter impoluto, íntegro, exemplar, sem poluição, não tendo que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, aprovado, que não tem que se vergonhar, não tem um caráter manchado, a sua vida é uma vida íntegra e que saiba manejar bem, cortar retamente, como uma costureira a tecer o seu tecido, como alguém que ara a terra de modo retilíneo, correto, né? Não tergiversando por qualquer razão ou por interesse escuso, espúrio, uma pessoa ilibada, uma pessoa de fato exemplar, porque o líder cristão precisa ser exemplo. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos
é esse: exemplo, exemplo e exemplo é forte, né? Por isso aqui já concluo, repito aqui, essa aula é uma aula já repetida. Trimestre passado já tratamos as 13 lições sobre liderança e aqui então somente para cumprir esse papel e fechar o bloco relacionado ao trimestre vigente. Aqui ressalto que postarei ao longo do trimestre as 2 lições que ficarão faltando para completar essa playlist e é claro, eu vou dar aqui prioridade às lições subsequentes para fechar o trimestre e estar de volta. Deus te abençoe a sua vida. O que arde no teu coração, esta crise pode despertar o líder que há em você. Não podemos viver além dos limites das nossas crenças. Um líder verdadeiro não busca poder, ele simplesmente realiza o seu propósito. Lembremos-nos das palavras importantes. Liderar não é desejar papel, mas sim levar uma vida com propósito. Um exército de ovelhas liderado por um leão derrotará um exército de leões liderados por uma ovelha. Saudoso Miles Monroe, viu? Deus te abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que você seja de fato uma referência no seu tempo, no seu momento, e que a boa mão de Deus te oriente, te despertando para você exercer o seu ministério com excelência. Aqui de volta, ainda que em marcha lenta, essa confusão do fuso horário, 7 horas de fuso horário, muito complicado, mas aí vamos lá, voltando à atividade em nome de Jesus, viu? A minha gratidão, Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor. Amém.